as relíquias dos santos têm poder devido aos méritos dos santos ou devido aos méritos de Cristo? Ele fala explicação, né? Pois além dos poderes de cura comprovados pelas escrituras, essas relíquias também comunicam a graça e, em específico, a cura vem através dos méritos de Cristo, assim como os sacramentos que apontam para as realidades do céu que Cristo nos ensinou. É correto afirmar, acho que é isso, né? Vai. É correto afirmar que os méritos dos santos, mesmo nas relíquias que pertencem aos mesmos, são inferiores aos méritos de Cristo? Perdão por encher a caixinha, mas não podia perder a oportunidade. Tamo junto. Vamos embora lá. Muito obrigado pela pergunta, viu? Amém. Então vamos passo a passo, Everton, dar a explicação. Primeiro, o culto do santo na igreja tem 3 razões. Beleza. Primeira razão, não vou mandar vocês pegar na Bíblia, não demorar, porque as perguntas diretas vocês colocam embaixo os escritos. Dar glória a Deus de que os santos são obra-prima. Eles só são santos por causa de Cristo, em Cristo e por Cristo. Então a primeira razão é dar glória a Deus. É só lembrar aqui alguns versículos importantes. Por exemplo, Provérbios 31:30. A mulher que teme o Senhor merece louvor. João 17:22. Dei-lhes a glória que me deste. Eu posso pegar a história de Santa Gertrudes, que ela entra na igreja no dia da Assunção de Nossa Senhora, o padre prega a homilia inteira, ela quebra o pau, vai pro sacrário rezar e fala: eu vim aqui exaltar o Senhor, te adorar, te bendizer. O padre falou da sua mãe, exaltou sua mãe, parece que sua mãe é a dona da igreja. Aí Jesus apareceu para ela e disse: olha, nunca repita isso. Toda a glória dada à minha mãe é dada para mim, que tudo que a minha mãe tem foi eu que dei para ela. Nossa. Toda a glória dada a um santo é dada para ele, porque tudo que o santo tem foi ele que deu para o santo. Então a primeira razão é dar glória a Deus. Muito bom. Lucas 1:48. Maria diz o quê? Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez em mim maravilhas. Toda a glória dada a ela é dada para ele, porque tudo que ela tem foi ele que deu para ela. Então a primeira razão, dar glória a Deus. Segunda razão do culto do santo é um modelo de vida a ser imitado. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se São Paulo fosse mineiro, ele escreveria: remedai a mim como eu remedo Cristo. Que lá em Minas não é imitar, é remedar, é fazer igual. Então, Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos daquele que vos guiaram na caminhada, que vos conduziram a Cristo, e imitai-lhes a fé. Então, o santo é um modelo de vida a ser imitado. Quando você está imitando São Paulo, você imita Cristo. Imitar Madre Teresa, você imita Cristo. Imitar São Vicente, São Francisco, você está imitando Cristo. O santo foi o imitador de Cristo ao extremo. E olhando para a vida dele, o imitando, eu estou imitando Cristo. E aqui está um problema na igreja. E é interessante a cautela de Paulo, que ele fala assim: imite como eu imito a Cristo. Não imite outra coisa. Sim. Imite no que eu imito o Senhor. Né? Justamente. Então, pra você ver, ele não tá atraindo pra ele, pra que as pessoas se pareçam com Paulo, mas pareçam com Paulo naquele que Paulo parece com Jesus. Muito Posso bom. dar só um exemplo simples da história da igreja da Madre Teresa, que ela foi convidada para ir no Vaticano ver o Papa João Paulo II. Quem não queria falar com João Paulo II? E ao ir para o Vaticano, ela encontra um mendigo caído. Ela põe o mendigo no carro, estava todo cheio de sangue, leva para o hospital, dá banho no mendigo, faz a barba, corta a unha, tira os bichos, deita ele na cama e ela passa a noite com ele no hospital. Imagina o desespero do Vaticano, achou que tinha sequestrado a madre. Naquela época não tinha telefone, celular, ligaram para qualquer lugar. De manhã cedo acharam a madre no hospital. E ligaram: madre, o representante de Cristo esperou a senhora aqui a noite inteira e a senhora não veio vir aqui ver o representante de Cristo? E ela respondeu, o padre Lombardi: olha, diga para o Papa que eu não fui no Vaticano ver o representante de Cristo, que até agora eu estou no hospital cuidando do próprio Cristo. Porque quem cuida do irmão está cuidando de Jesus Cristo. Perfeito. Percebe? Então, quando eu imito a Madre Teresa, eu estou imitando o Cristo. E a terceira razão do culto do santo é justamente a sua intercessão. Tá? Antes de chegar nas relíquias. Então tá, eles são nossos intercessores. Você que está com o catecismo aberto, leia para mim o parágrafo 956 do catecismo, fazendo favor. 956, você vai entender agora. Vai dizer assim, ó. Pelo fato dos habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolida com mais firmeza a santidade de toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós junto ao Pai, apresentado nos méritos que alcançaram na terra pelo único mediador, Deus dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Percebe? Pelos méritos que adquiriram,
por o único mediador que é Cristo. Então, todo o mérito do santo não é dele, é graça de Cristo. Então, resumindo, para responder os protestantes, 1 Timóteo 2,5, que há um só mediador entre Deus e os homens, e há um só mediador. Só que Cristo é mediador único de salvação. Mediador de prece, eu sou, você é, e a igreja do céu também é. Resumindo, uma única frase para você. Pelo batismo, você é inserido no corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, que é a igreja, tem 3 estágios. A igreja triunfante, que reina com Cristo, a igreja padecente e a igreja militante, que milita por Cristo. Essa igreja, quando ela se une em oração por Cristo e em Cristo, ela pode comunicar os bens espirituais. Por isso que o catecismo vai dizer, quando fala da comunhão do santo, que há a comunhão na fé, que nós temos uma única fé, Efésios 4:5, a comunhão dos sacramentos, quando uma alma se eleva, ela eleva o mundo, tá? A comunhão dos carismas, o seu carisma é um, o meu é outro, do Moisés é outro, mas nós somos uma única igreja nos carisma, a comunhão do bem comum e a comunhão da caridade. Aí depois tem a comunhão das pessoas santas. As pessoas que já reinam com Cristo, que triunfaram com Cristo, em Cristo, elas podem interceder por nós. O protestante pergunta, mas eles não são oniscientes? Eles não são, mas o Cristo que eles estão mergulhados é onisciente. É por Cristo, em Cristo e para Cristo. Veja, o católico não reza ao santo, ele reza com o santo a Cristo. Entendeu? Agora, a intenção do santo, ela não é paralela do Cristo, ela é por dentro da do Cristo. Tanto que toda oração do santo termina por Cristo nosso Senhor. Porque tudo é em Cristo, por Cristo e para Cristo. Então, o mérito do santo é o mérito adquirido por Cristo e em Cristo. Vou falar uma frasinha única antes de a gente chegar nas relíquias. Se você se salvar, não é mérito seu, é pura misericórdia de Deus. E se você se condenar, não é culpa de Deus. É você que recusou a misericórdia. Olha só, é interessante a gente falar o quê? Porque a pessoa escutando esse respaldo que a gente pega no catecismo, se ela for protestante, ela fala, mas não vale, vocês pegaram o respaldo no catecismo da Igreja Católica. Então é obviamente que a Igreja Católica vai defender isso. Só que assim, eu queria ressaltar uma coisa. Porque a acusação é que a gente comete um culto de idolatria. Sim, isso Ou não é então, verdade. não é verdade por quê? Porque o próprio catecismo não falou isso. O catecismo falou que se pede a intercessão pelos méritos do único mediador de salvação. Mediador. É a doutrina que está falando isso. Então, se tirou alguma coisa desse contexto, não é culpa da doutrina. É de um católico desavisado ou de quem quiser inventar o que quiser inventar. Isso. E outra coisa também que eu acho que as pessoas falam assim, mas, aí você fala assim, até pro irmão protestante, quando passa alguém da igreja dele ali na rua, que ele tá lá, fala, reza lá por mim. Né? Ele pede, reza lá por mim, pede você por mim. Pede o pastor para orar. Aí ele pega e fala assim, não, mas o pastor tá vivo. Então, na concepção dele, é que os santos estão mortos e por isso que a gente não pode pedir a intercessão. Sim, mas eu vou chegar nesse ponto aí ainda, depois que eu explicar as relíquias, que os santos estão vivos. Vamos embora Deixa eu só lá. colocar uma frase que complementa bem aí o que você estava falando, já na consciência dos santos também, porque Santa Teresinha vai dizer assim, ó, não chorei, serei mais útil para vós após a minha morte. Vos ajudarei mais eficazmente do que durante minha vida. Passarei o meu céu fazendo bem na terra. Olha só. Ela já se compromete a fazer o bem, intercedendo Sim, pelas pessoas, sim. né? E aí, Então, inclusive, o pessoal que tem acesso aí, que vai nos acompanhar, você pode procurar Lucas Lucanster, que é um grande historiador católico, um sucesso tremendo, que está respondendo muito o Rodrigo Silva, aquele herege protestante adventista. E ele tem uma aula exclusiva sobre a intercessão do santo na igreja primitiva. Desde São Jerônimo, que responde vídeo, desde as catequeses mistagógicas de São Cirilo de Jerusalém, desde Santo Hilário de Poitiers. Depois, no final aqui, eu vou citar esses aí ainda. Só quero dizer o seguinte, olha, na nossa fé católica existe a imortalidade da alma, isso é bíblico. Boa. Vamos embora pegar Atos 7,54, quando Estevão vai morrer, que eles vão apedrejar, ele vê o céu aberto, e ele fala, eis que vejo o céu aberto, e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Apedrejava o Estevão e dizia, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Duas coisas. Estevão viu Jesus em pé, mas a Bíblia diz que Jesus está sentado. Por que Jesus estava em pé? Que quando um santo morre nessa terra, Jesus se levanta para recebê-lo no céu. Eita, glória. A única razão que faz Cristo se levantar do trono, quando morre um santo nessa terra. Muito bom. Então Estevão entrou na glória. Poderia citar para você, por exemplo, 2 Coríntios, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, e eu prefiro ausentar desse corpo para estar junto do Senhor, que seria imensamente melhor, mas por causa de vós é necessário ficar. Paulo está dizendo claramente que depois
depois da morte vai para o céu. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo do 6 ao 10, Paulo vai dizer: andamos na fé e não na visão. Preferimos ausentar desse corpo para a imoragem do Senhor, que seria imensamente melhor. Quer vivos, quer mortos, esforçamo-nos por agradar. E o versículo 10 ele vai dizer: pois teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, e ali cada um receberá conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Pega essa memória aí, vai. Logo depois da morte. Poderia citar você Hebreus 12, versículo 22, que ele fala: vós aproximais da montanha do Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial e das almas dos justos que chegaram à perfeição. Isso aí em Hebreus 12, 22, 23. Poderia citar Tiago 2, 26, que vai dizer: assim como o corpo sem alma é morto, a fé sem obra é morta. Poderia citar Lucas 16, 19, 31, quando Jesus vai dizer de rico e Lázaro, que vai dizer de maneira clara: o rico morre, vai para as pregas do inferno, lá, espera o Lula, né? E Lázaro morre e sobe para lá. Então, tá claro. Poderia citar Mateus 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Poderia citar Eclesiastes 12, versículo 7, o pó volta para a terra e a alma retorna para Deus. Poderia citar Sabedoria 3, versículo 1, as almas dos justos estão nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Poderia citar Romanos capítulo 14, versículo 7, também está nítido. Apocalipse 6, 9, Apocalipse 8, do 1 ao 4, Apocalipse 5, 8. Então, é inúmeros passagens bíblicas. A metralhadora tá com munição, hein? Eu acho que assim, o Eudes tinha que lançar um curso como memorizar. Acho que é o seu próximo curso, tem que ser esse. Calma, vamos chegar lá. Bom, eu acho que é interessante você falar a Miserável. respeito disso. Quando Cristo fala ali pro bom ladrão, Hoje, ou melhor dizendo, o ladrão arrependido, Ladrão né? arrependido, que é bom. O ladrão não quer bom, né? Ele roubou o Celta na última hora, por isso que ele é bom. Porque ele fala assim, ele vai estar com ele hoje mesmo no paraíso. Não vai estar lá morto, Tá né? morto, é? Sim. O corpo dele ficou. E como é que se explica isso, né? É, claro. E agora sim, é bom saber que a tradução dos testemunhos de Jeová dos Adventistas deu um jeitinho nesse texto. Eu te digo hoje, um dia estarás comigo no Olha paraíso. só. Mudou o sentido todo da Miserável. frase, né? Então vamos lá. Relíquia do santo, pra gente chegar nesse assunto aí ainda. Então o primeiro exemplo de relíquia do santo na Bíblia tá em Êxodo 13, 18. Quando Moisés vai sair do Egito, ele pega os ossos de José, o patriarca, que tinha morrido no Egito, e leva para a terra de Israel. É o primeiro exemplo de relíquia. O segundo exemplo de relíquia Olha só. está em 2 Reis, aqui que quero que você pegue aí, capítulo 2. Eu vou mandar você mesmo ler para a galera poder conhecer o assunto. Segundo Reis, o quê? Capítulo 2, tá? Por essa ninguém esperava, que as relíquias tá no Antigo Tá Testamento. no Antigo Testamento. Capítulo 2, versículo 14. Pega aí para você ver. 2 Reis 2, versículo 14. Leia o versículo 14 pro povo. 2 Reis 2, 14. Tomou o manto que Elias deixara cair, bateu com ele nas águas, dizendo: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Onde está ele? Tendo ferido as águas, estas separaram-se para um e outro lado, e Eliseu o atravessou. É o primeiro exemplo de milagre da Bíblia com relíquia. Boa. Olha só, mano. Bateu o manto de Elias nas águas e as águas se abriram de um lado para o outro. O segundo milagre de relíquia na Bíblia está em 2 Reis, capítulo 13, mesmo livro que você está, versículo 20 e 21. Leia para você ver. 2 Reis 13, versículo 20 e 21. 20 e 21, cadê? Aqui. Eliseu morreu e foi sepultado. Guerrilheiros moabitas faziam cada ano incursões na terra. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Precisa dizer mais alguma coisa? Precisa dizer mais alguma coisa? É o segundo exemplo. Veja, o cadáver tocou os ossos de Eliseu e voltou à vida. Entende por que a igreja entende que os ossos dos santos? Porque aquele corpo foi morada do Espírito Santo. Meu Deus do céu, mano. E Deus pode usar aquilo ali para fazer milagre, porque Ele é Deus. No Novo Testamento, eu poderia citar 2 exemplos de milagre de relíquia. O primeiro milagre de relíquia do Novo Testamento, eu poderia citar a mulher hemorroíça. Ela tocou na orla do manto de Jesus. Saiu uma força e ela foi curada. Esse é o primeiro exemplo de milagre. Poderia citar um segundo exemplo de milagre. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. O Atos fala dos objetos que tinham tocado o corpo de Paulo, né? E é isso que eu quero que você pegue. Atos 19, fazendo favor. É bom você ter esse tipo de conhecimento aí. Nossa, velho. Atos 19.
Página 1437, para quem usa a Bíblia da Ave Maria. 19, versículo 11 e 12. Leia pro povo aí para nós. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado seu corpo eram levados aos enfermos, e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Ótimo. Aí eu vou entrar na tradição da igreja. Olha, São Policarpo de Esmirna, o martírio dele. Boa. São Policarpo, vamos relembrar quem foi. Foi sagrado bispo de Esmirna pelo apóstolo João. Nossa, velho. Então é bom você saber que São Policarpo foi amigo de São João Evangelista. A ligação direta com a tradição. Ligação direta com a tradição apostólica. Então vamos lá, recordando isso aí, vamos só lembrar. São João sagrou São Policarpo e São Policarpo sagrou Santo Irineu. Então São Policarpo morreu por volta do ano 110, 115, mais ou menos. Olha o que diz a ata do martírio de São Policarpo. Nós adoramos Jesus porque ele é o Filho de Deus. Quanto aos mártires, nós os amamos, juntamente como discípulos imitadores do Senhor. Te diz alguma coisa? Por causa da incomparável devoção que tinha com o nosso Rei e Mestre Jesus. Pudéssemos nós também ser seus companheiros e condiscípulos. Aí eu vou continuar para você ver. Olha, vendo a rixa suscitada pelos judeus, o centurião colocou o corpo de Policarpo, que havia morrido, e fez queimar, como era o costume. Desse modo, pudemos mais tarde recolher seus ossos, mais preciosos do que pedras preciosas e mais valiosos do que ouro, para colocá-los num lugar conveniente. Quando possível, e aí que o Senhor nos permitirá, reunir-nos na alegria e contentamento para celebrar o aniversário de seu martírio em memória daqueles que combateram antes de nós e para hesitar e preparar para aqueles que deverão combater no futuro. Meu Deus do céu, mano. Cara, Isso tem a aqui- ligação com os apóstolos. Com os ali, apóstolos. Então os irmãos protestantes vão ver isso aqui, pelo amor de Deus, isso é a ata do martírio de São Policarpo, discípulo de São João, no ano 115, cara. Já está aqui a intercessão do santo e já está aqui a questão das relíquias. E poderia citar outro exemplo de relíquia de Santa Helena, a mãe de Eu Constantino. acho interessante falar, desculpa interromper, eu queria falar, pra quem diz que a Igreja Católica é uma fundação do Imperador Constantino, Sim. vale lembrar que isso aí foi antes de Constantino. E por que não 200 abraça? anos E por que não antes. abraça, então, essa realidade que foi anterior a Constantino, sendo que aquela igreja era a igreja autêntica? seja- Agora, quando você pega características como essa, dessa devoção às relíquias, em que outra igreja na face da Terra você encontra esse tipo de devoção? Então vamos lembrar uma coisa importante, já que essa situação de Constantino. Jesus não escreveu uma Bíblia, ele fundou uma igreja, mandou essa igreja pregar e essa igreja escreveu, e essa igreja escolheu que livro é inspirado ou não. Vamos relembrar para os irmãos protestantes que o primeiro escrito do Novo Testamento não é o Evangelho de Mateus. O primeiro escrito é a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta, ela é do ano 50. É o primeiro escrito 20 anos depois da morte de Jesus. E o último escrito é o Evangelho de São João, que foi escrito no ano 95, 96. Então veja, e aí é bom, outra coisa interessante, Mateus, Marcos, Lucas, onde é que está escrito que eles escreveram o Evangelho? Não tem o nome deles lá. Quem disse isso é a tradição da igreja. E uma outra coisa interessante, a oração pelos mortos é anterior a Constantino, o batismo de criança está escrito nos escritos de Santo Irineu, de origem anterior a Constantino, a devoção dos santos é anterior, e a supremacia da igreja de Roma também está nos escritos de Santo Irineu, que dá a lista até eles antes de Constantino. Agora um detalhe, e as coisas que os protestantes aceitam é pós-Constantino. O dogma da Trindade é pós-Constantino. Eles aceitam. O Espírito Santo como Deus, exceto os testemunhos de Jeová, eles aceitam, é pós-Constantino. A canonização dos livros 27 do Novo Testamento é pós-Constantino. São Jerônimo, Papa Damaso e o Concílio de Cartago vai confirmar. E eles aceitam. É, porque eles falam Olha a bagunça. do Antigo Testamento, né? É. Que tem a tradução lá da Septuaginta. Mas e o Novo? E o Se novo? eles têm, como é Então que tá eles vão bom. explicar? Vamos supor que. E o Novo Testamento, os 27. Quem Pois é. elegeu? É bom dizer, Everton, que havia, ó, Evangelho de Tomé, Evangelho de Judas, Evangelho de Madalena, Evangelho de Pedro, Evangelho de Nicodemo. Eu tô falando que eu tenho esses evangelhos tudo em casa, tá? Tudo à prova. Quem escolheu 4? A igreja. Mas um detalhe, os 4 que a igreja escolheu, nenhum deles diz que foi eles que escreveram. Só pra você ter uma ideia, o João, o 4º evangelho, só tinha 20 capítulos. O capítulo 21 foi um apêndice, ele é um acréscimo 100 anos depois. Olha Meu só. Deus. Você sabia disso? Não. Quem escolheu? A igreja, um apêndice. O capítulo 21 de João não tinha.
Então, assim, pelo amor de Deus, cara, conta outra, porque essa daí não cola, né? Não, Isso aí ficou bem explicado. como diz lá em Minas Gerais, ajuda eu aí, uai. Então, não tem lógica isso aqui, tá? Então, veja bem, aqui eu citei São Policarpo. Poderia Certo. citar Santa Helena, que é a mãe de Constantino, é anterior a ele, que ela foi pra Terra Santa procurar a cruz de Cristo, tinha 10.000 cruzes, ela estendeu as cruzes, chamou os doentes, mandou os doentes tocar, ela disse, a cruz que alguém tocar e for curado é a cruz de Cristo. De repente um cego tocou, enxergou, um paralítico tocou e andou, um leproso tocou e a lepra sumiu. E aí a igreja descobriu a relíquia da cruz de Cristo. Meu Deus do céu. Foi assim. E eu poderia citar um milagre dos nossos tempos. Eu conheço um padre, inclusive aqui de São Paulo, que uma vez foi atender um menino possuído por Satanás. O caso desse menino era seríssimo, porque ele era até pagão. Tinha cometido vários assassinatos. Ele ingeria até par de órgãos de pessoas que ele matava. Meu Deus. E esse padre foi atender esse menino e o demônio não saía. E esse menino não tinha conhecimento que ele era pagão. O padre pegou uma relíquia de 1º grau de Padre Pio e pôs no menino. Quando pôs em cima, o diabo deu um grito e saiu. Esse padre é exorcista. E aí, quando ele voltou, o padre perguntou, meu filho, o que você viu? Ele disse, me apareceu um homem com a barba branquinha, me abriu as mãos e tinha um furo. E ele disse assim, ó, Cristo me mandou aqui trazer a sua libertação. Quando ele estendeu a mão para mim, que tanta sombra negra saiu do meu corpo. E eu perguntei, qual o seu nome? E ele disse, Pio. Aí o menino perguntou, quem é Pio? Olha, Oh, mano. meu Deus do Não, céu. E ele não fazia sabia nem quem ideia. era, nem ideia de quem era. Então, assim, isso é possível. Deus pode utilizar as relíquias para fazer milagre, lembrando que é pelos méritos de Cristo. E aí, vamos ver, na Bíblia, onde é que está escrita a intercessão? Vou te mostrar 2 intercessões do santo, nós vamos encerrar. Último livro, Apocalipse 6, versículo 9 e 10. Pega para nós aí. Apocalipse 6, versículo 9 e versículo 10. Vou querer depois a aula de memorização. O povo precisa conhecer isso aí, meu irmão. 6, 9 e 10, vai. Cadê? Deixa eu ver aqui. Vira a página, Apocalipse 6, versículo 9 e versículo 10. Vale a pena você conhecer esse texto e decorar ele, que é um texto claro. Apocalipse 6, 9 e 10. Isso. Quando abrir o 5º selo. Olha lá. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. E clamavam em alta voz, dizendo: Até quando tu, que és Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Tá claro que é uma intercessão. Claríssimo. Agora leia Apocalipse 8, versículo 3 e versículo 4 pra você ver. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Mais claro que isso é impossível, mas tem um texto mais claro. Eu vou mostrar só mais um pro tempo nosso não teve. Pega para mim Lucas 16, fazendo favor. Vou botar lá para os evangelhos. Lucas 16 é o terceiro evangelho, tá? O pessoal tem que conhecer isso aqui. Lucas 16. Achou 1371 a página. E esse evangelho de Lucas é claro. E aí eu vou te mostrar uma coisa que às vezes passa despercebido dos católicos, isso aqui, ó. É desse aqui. A partir do versículo 19 é a história do rico e Lázaro, que um sobe pro céu e o outro desce pros quintos. Agora, olha o versículo 27. Leia o versículo 27. Tá, você que eu não tô vendo nada, peraí. Tá toda rabiscada a Bíblia. Não tô Tá. Lucas 16, 27 e 28. Vai. 27, deixa eu achar aqui. Sim. Peraí, não tá errado. Lucas 16. Tá em João aqui. Fazendo passar Deixa eu pegar vergonha. aqui, ó. Não, é que tá Não, tudo- deixa eu pegar a Ave Maria lá, que eu acho que a tradução Ave Maria vai estar melhor do que eu quero. Como é que tá? Lucas 16, 17 e 28. Vai. Aqui, cadê? Lucas 16, 27 e 28. 27, 16... 27. Aqui, ó. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormento. Pergunta se não é intercessão, não? Claro O rico tá no quinto dos infernos, pedindo a Abraão que mandasse Lázaro vir na terra, porque ele não queria que os irmãos dele fossem morar com ele lá no colo do cramunhão por toda a eternidade. Fica só uma pergunta, depois eu vou explicar isso aí melhor, tá? Se o rico do inferno não queria que os irmãos fossem pra lá, e quem tá no céu? Quer que você vai pra onde? Se até do inferno o rico pediu a Abraão que mandasse Lázaro voltar na terra para avisar os irmãos dele que, pelo amor de Deus, não fosse pra lá,
Você acha que quem tá no céu tem o quê? Ou seja, nem quem tá no inferno tá dormindo. Não, nem quem tá no inferno tá dormindo. Só que tem um detalhe, tá? Santa Catarina de Sena, ela perguntou a Deus, por causa dessa passagem, uma coisa que eu preciso contar pro povo para nos ver, tá? Ela perguntou assim, Senhor, se esse rico tava no inferno e ele tava pedindo pelos irmãos dele na terra, ele tinha amor. Não pode entrar quem ama no inferno, que não queria que os irmãos fossem para lá. Então esse rico amava. E Deus disse para ela, não. Esse rico não pediu os irmãos dele não ir para o inferno, não é por amor. É que cada irmão que fosse para o inferno dobraria o castigo dele no inferno, porque seguiria o mau exemplo dele e foram para o inferno. Nossa. O escândalo dele com os irmãos. Então iria, Tava pensando cada mesmo. irmão aumentaria 2 vezes o castigo dele no inferno. Que a pessoa que ela vai para o inferno e leva alguém, dobra o castigo dela. Essa era a razão que o rico não queria que os irmãos fossem Então, pro porque inferno. assim, acho que na hora que a gente falou, o pessoal já ia falar, mas isso não é intercessão, porque quem tá no inferno não tá pensando bem de ninguém. Não. Ou seja, é uma intercessão egoísta, mas ainda é. Ainda é, É. entendeu? Porque ele não queria que ninguém fosse pra lá. Então isso aí tá claro. Então veja bem, só recordando aqui, 2 coisas importantes, a gente tem que falar bem claro. Até vai virar corte e deixa os protestantes xingar. Na igreja católica, Maria não faz milagre, santo não faz milagre, nem anjo faz milagre. Quem faz milagre é Deus. Nossa Senhora, os anjos santos é intercessores. Se Nossa Senhora fizesse milagre, ela teria transformado alguém em vil. Ela pediu a Jesus o milagre. Nenhum santo faz milagre. Quem faz milagre é Deus. E para você entender melhor, se aqui da terra eu posso orar por você, na igreja militante, quem está na igreja triunfante tem mais intimidade. Pode mais ainda. E Beleza? se a intercessão não fosse importante, não iriam falar com Nossa Senhora, iria direto pra É, Jesus. pronto, ia direto para Jesus. Igual eu disse uma vez para minha querida mamãe. A Bíblia diz, João 14,6, ninguém vem ao Pai. Mas é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é que você me disse? Eu disse, mamãe, a senhora tá certinha. Só te fazer uma pergunta, a senhora é melhor do que Jesus? Ela disse, por quê? Porque até Jesus para vir a nós quis precisar de Maria. A senhora é mais poderosa do que ele, que a senhora não precisa dela? Se ela foi o caminho que Jesus veio até mim, ela é o caminho que eu chego até ele. Lá no alto da cruz, Jesus nos deu Maria como mãe. Sabe o que você aprende com aquilo ali? O melhor do pai é o filho e o melhor do filho é a mãe. Entendeu? O pai te amou tanto que ele te deu o filho. O filho te amou tanto que ele te deu a mãe. O melhor do pai para nós foi o filho. O melhor do filho para nós foi a mãe. Eita glória, salve Entende a Maria. profundidade disso aí? Então veja bem, outra coisa interessante, eu perguntei à minha mãe, isso aí está no parágrafo 2674 do Catecismo da Igreja Católica, que chama Maria de Rodorrotria. O que é isso em grego? Eu falei, mamãe, qual é a BR que liga São Paulo ao BH? 381, foi ótimo. A senhora tá indo aqui para BH, a senhora nunca foi dirigindo. O que tem do lado da... A senhora não se perdeu? Tem placa, foi ótimo. Quem conduz a senhora para Belo Horizonte é a rodovia ou a placa? É a rodovia. E para que serve a placa? Para eu não perder o caminho, foi ótimo. A rodovia que me conduz ao céu é Maria. É Jesus. Maria e o santo é a placa que aponta o caminho para eu não me perder. O catecismo diz bem claro, Nossa Senhora é a placa, é a seta que aponta o caminho, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele veio a nós por ela e nós vamos até ele por meio dela. Jesus é o único caminho para o Pai e Maria foi o único caminho que Jesus veio do Pai até nós. Eita glória! Eita, aleluia. Receba! Amém, Eu achei igreja. interessante, você falando a respeito do Antigo Testamento aí, colocando já relíquias, eu achei muito interessante, porque a própria arca, né? Fazia o cajado de Arão. Sim. Eu falo, por que eles carregavam? Tinha essa devoção. É. O maná, tinha as placas ali era pro povo. Tem muita coisa, a velho. Tem muita presença coisa. de Deus, né? Muito. E o povo não se atenta a tudo isso aí, que era guardado com tanto zelo. Então você vê a riqueza da igreja.